A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série A Palavra da Vida, a Comunhão da Vida e Pedras Vivas para a Edificação. As Epístolas de João e de Pedro. Título do volume 5. O fim está próximo. Autor Pedro Dong. Semana 3. Cristo morreu pelos pecados para conduzir-nos a Deus. Segunda-feira. A visão de Apocalipse 12. Ler com oração. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Apocalipse capítulo 12, versículo 1. O título da mensagem desta semana é Cristo morreu pelos pecados para conduzir-nos a Deus. A árvore da vida foi dada ao homem para que ele recebesse a vida de Deus em seu interior. Lamentavelmente, o homem preferiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal e tornou-se independente de Deus. Foi assim que o pecado e a morte entraram no mundo, e a humanidade caiu em degradação. Mas, em meio às trevas que envolviam a humanidade, Deus traçou um plano de redenção. Com esse objetivo, desde Abraão, Deus tem escolhido e chamado pessoas na terra para segui-lo. Finalmente, no Novo Testamento, com a morte de Cristo, o caminho que conduz o homem à árvore da vida, antes fechado, foi reaberto. A mulher de Apocalipse 12 representa a totalidade do povo de Deus, composta de Israel e da Igreja. Como a história de Israel foi temporariamente interrompida, hoje vigora a era da Igreja. Agora nós, a Igreja, somos os protagonistas. Vivemos no período em que o Senhor está preparando o nascimento do Filho varão, e ele precisa da Igreja em Filadélfia para concretizar sua vontade, que é encabeçar todas as coisas em Cristo. A visão atual que temos de Apocalipse 12 está baseada na revelação que Deus concedeu ao irmão Dong em 1999. Contudo, à medida que ruminamos essa palavra, mais luz nos é revelada. Quando o irmão Dong compartilhou essa visão conosco, para nós parecia algo do futuro. Mesmo assim, ele imediatamente providenciou a entrada no continente africano a partir do ano 2000. Hoje isso não é teoria, pois temos vivenciado essa visão, que já está acontecendo em nossos dias. Na visão de Apocalipse, a mulher aparece com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, vestida do sol e com a lua sob seus pés. Essa imagem tem um profundo significado e nos oferece uma sequência lógica. Tudo começa com o propósito de Deus, que criou os céus e a terra para o homem habitar nela. Ele ainda determinou que o homem sujeitasse e dominasse a terra. Portanto, o homem foi criado para governar a terra em nome de Deus e não por meio dos sistemas humanos que conhecemos hoje. Deus deseja governar sua criação por meio de sua própria vida. Para isso, no jardim em que colocou o homem, Deus plantou toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Entre elas estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida tinha como objetivo permitir que o homem, ao comer de seu fruto, recebesse em seu interior a vida divina. Assim, Deus mesmo governaria a humanidade por meio de sua vida no homem. Deus, em sua soberania, não impôs sua vontade ao homem. Por isso também colocou no jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, o homem optou por comer do fruto desta última árvore, a fim de obter conhecimento, poder para formar o próprio juízo sobre tudo e decidir entre o bem e o mal. Essa foi a escolha do homem. Em vez de permitir que a vida de Deus o governasse de maneira orgânica, para, por meio dela, governar também a terra. Ao adquirir a capacidade de discernir entre o bem e o mal, o homem permitiu a entrada do pecado e da morte no mundo.
Vida e morte estão em lados opostos. Se o homem não escolhe a vida, inevitavelmente opta pela morte. Mesmo que a aparência do conhecimento do bem e do mal seja atraente, o resultado será sempre a morte. O inimigo, invariavelmente, age com astúcia e engano. Quando o homem prefere adquirir a capacidade de discernir entre o bem e o mal, ele enfrenta esta única e triste realidade. Não há nele poder para efetuar o bem que tanto almeja. Pelo contrário, o mal que detesta é o que ele acaba praticando. Essa é a deplorável história do homem, descrita no 7º capítulo de Romanos. O bem que desejamos não conseguimos fazer, mas o mal que não queremos, esse praticamos. Versículo 19. Percebemos então que existe algo habitando em nós que nos induz a fazer o mal. Ao escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem permitiu que o pecado entrasse na humanidade e nos dominasse. Embora tenhamos a capacidade de discernir entre o bem e o mal, carecemos do poder para fazer o bem, e o pecado nos instiga a praticar o mal que não queremos. Por isso, Paulo clamou: "Desventurado homem que sou." Versículo 24. No 6º capítulo de Gênesis, a maldade da humanidade havia se multiplicado tanto que Deus enviou o dilúvio para destruir os homens, porém salvou Noé e sua família. Não muitos anos depois, surgiu Nimrod, e com ele a humanidade declarou total independência de Deus. Como os homens ainda viviam atemorizados com a possibilidade de ser novamente castigados por Deus, Nimrod surgiu tentando mostrar que não precisariam mais temer a Deus. Então construíram cidades para se proteger, e a Torre de Babel foi erguida para exaltar o nome do homem. A partir daí, a decadência da humanidade foi aumentando. Mais tarde, Deus chamou Abraão e prometeu fazer dele uma grande nação. Os 12 filhos de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, formaram a nação de Israel. A partir dessa nação, a promessa de Deus começou a se cumprir e uma luz começou a brilhar em meio às trevas que dominavam o mundo. Os 12 filhos, ou 12 tribos de Israel, estão relacionados com as 12 estrelas de Apocalipse, que Deus, sob seu governo, usaria para iluminar o mundo tenebroso. O governo de Deus sobre a terra perdeu-se quando o homem escolheu a morte. No entanto, a partir dos 12 filhos de Israel, o Senhor levantou uma nação, tirando-a do Egito para ser sua propriedade peculiar dentre todos os povos. A esse povo, Deus abriu seu coração, declarando que do Egito os trouxera sobre asas de águia para que se achegassem a ele. Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Ele sempre desejou ter um povo chegado a si. Aleluia! Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção e a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens, para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Leitura de apoio: O maravilhoso convite de Deus ao homem. Capítulo 4. Autor: Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.